Bom dia, gente. Alegria imensa estar de volta depois de um curtíssimo período de 2 anos e pouco sem palestras presenciais, né? Tá voltando há pouco tempo e, obviamente, estava com saudade daqui de retornar à Colatina. Gostaria de, antes de tudo, de agradecer, como de praxe, pelo carinhoso convite da direção da casa e a todos vocês pelo carinhoso acolhimento. E o tema, qual será o tema mesmo? Fez uma confusão de tema, né? Porque eu tinha passado um tema, depois foi substituído por céu e inferno, depois nos foi solicitado que voltasse ao tema que a gente tinha anunciado anteriormente, que é como acionar o mecanismo da intercessão. Pode ser esse? Como acionar o mecanismo da intercessão. Bacana. Então, o tema, como acionar o mecanismo da intercessão. Todos nós aprendemos na doutrina espírita que nós habitamos temporariamente, com o propósito pedagógico, habitamos um mundo de expiação e provas, que tem como principal característica os obstáculos. E, conseguintemente, dado o nosso atual degrau evolutivo, temos também como característica o sofrimento diante dos obstáculos. Porque obstáculo é uma coisa, sofrimento é outra diferente. Então, como nós nos permitimos ser acometidos pelo sofrimento ante os obstáculos que nos deparamos, é natural, pelo menos para a maioria, que nós recorramos às preces, às orações. Em diversos estágios das nossas jornadas aqui na Terra, nós temos recorrido nessa existência e em outras. Toda vez que nos deparamos com obstáculos, nós temos recorrido à prece. E quando nós recorremos à prece, a criatura desesperada, ela faz mais o que durante a prece? Sobretudo durante as aflições. Ela pede. E quando a criatura não tem o amplo conhecimento das realidades espirituais, não tem o amplo conhecimento acerca do processo de redenção espiritual, normalmente ela pede o quê? Nas preces. Para afastar o sofrimento da nossa vida, através de um processo, na maioria das vezes, miraculoso. Ou seja, Deus, por favor, afaste de mim o aperto financeiro, os revés da fortuna, a doença do corpo orgânico, o parente difícil, essa dor da saudade, da perda de um ente querido, sobretudo a enterridade. Não é isso que a gente pede na prece? Na maioria das vezes, a gente tem pedido isso na prece. E o que acontece depois? Vem a observação, a nossa observação acerca do que vem acontecendo. Algumas vezes as preces são atendidas, outras vezes as preces não são atendidas. Como é que Deus vai atender essa prece? Como que Deus vai interceder por nós? Deus vai se materializar aqui como ser humano e vai interceder por nós? Não vai acontecer isso. Então, Deus não vai conseguir se comunicar conosco através da linguagem dos anjos, porque nós estamos muito distantes de ser anjo. E nós não vamos também evoluir do dia para a noite, se transformar em anjo e adquirir ouvidos de ouvir. Então, já que isso não vai acontecer, de Deus se materializar e interceder, como é que Deus intercede? Quando há a intercessão, como é que Deus intercede? Através dos seus emissários. Não é verdade? O emissário mais próximo de Deus, aqui para nós, é Jesus Cristo. E depois, através de outros emissários do Cristo, até chegar ao nosso anjo de guarda. E espíritos simpáticos, os amigos espirituais. E aí ocorre a intercessão, ou não. Ocorre ou não. Agora, como explicar às pessoas incrédulas, que não fazem prece, que às vezes nem acreditam em Deus, em tese, e nós observamos que há sim uma certa intercessão na vida daquela pessoa. A pessoa não pediu em prece que Deus intercedesse por ele, não pediu em prece que Deus livrasse ele de nenhum mal, que aliviasse algum sofrimento, porque ele não fez prece. Mas nós observamos o tempo todo a intercessão, também em favor dessas pessoas. Então é necessário, sim, a gente compreender como é que funciona esse mecanismo da intercessão, a intercessão divina.
Existe uma forma de acionar esse mecanismo para que haja a intercessão de forma natural, independentemente de pleito, independentemente de pedirmos ou não? Porque no atual estágio evolutivo em que nós nos encontramos, talvez uma das ferramentas de alívio mais interessantes, mais importantes que nós podemos recorrer se chama mecanismo da intercessão. E talvez seja o que menos recorremos, justamente porque a gente não tem o conhecimento acerca de como acionar esse mecanismo. Lembrando, é sempre de forma natural. Sempre de forma natural. Para nós compreendermos o estudo de hoje, nós vamos recorrer a duas parábolas. E eu vou explicar por que nós vamos recorrer a essas duas parábolas, pedagogicamente falando. Talvez uma das mais importantes parábolas narradas pelo Cristo. Por que a gente vai recorrer a essas duas parábolas? Porque nós vamos perceber, já na primeira parte do estudo, que para acionar o mecanismo da intercessão, independentemente da religião, e todas as religiões pregam a mesma coisa, é necessário nós sairmos da nossa zona de conforto e irmos ao encontro do coração necessitado. Essa é a regra áurea, não importa a religião. Por isso que o apóstolo Paulo, Espírito, em o Evangelho segundo o Espiritismo, trouxe talvez uma das informações mais importantes do conteúdo da terceira revelação que está em o Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não existe salvação. Ou seja, fora da caridade não existe nenhuma intercessão. Não importa se você vai fazer prece ou não. Não importa nem se você acredita em Deus. Fora da caridade não existe intercessão divina. Não existe. Bom, já que a gente sabe que essa é uma regra em qualquer religião, a gente tem que recorrer ao Livro dos Espíritos para compreender o que é caridade da forma tal qual entende Jesus. E quando Allan Kardec pergunta ao Espírito de verdade, em um Livro dos Espíritos, como é a caridade da forma que Jesus entende, qual é a resposta? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, esse é o caminho da caridade, essa é a verdadeira caridade, correto? Você percebeu que na resposta do Espírito de verdade, a caridade, da forma que Jesus entende, tão importante quanto o nosso esforço, é a presença do próximo nesse mecanismo da caridade? Se eu reencarnasse todas as existências na qualidade de um ermitão isolado numa floresta, eu teria possibilidade de evoluir, porque fora da caridade não há avanço espiritual. E caridade, da forma que Jesus entende, é benevolência para com o próximo. Eu não vou praticar o bem junto a uma pedra. Indulgência para as imperfeições de quem? As imperfeições do mato? Não. As imperfeições cometidas pelo próximo. Perdão das ofensas advindas de quem? Do próximo. Então você percebeu que não tem como praticar a caridade sem a presença do próximo? Então, tão importante quanto o nosso esforço, nossa determinação em praticar a caridade, é a presença do próximo. O próximo é ferramenta primordial no processo da prática da caridade. Eu preciso do próximo para evoluir espiritualmente. Quer eu goste, quer não goste. Quer eu queira, quer eu não queira. Eu preciso da presença do próximo. Aí é que chega o X da questão. Eu preciso ativar o mecanismo da intercessão para aliviar as minhas dores. E eu sei que para eu ativar o mecanismo da intercessão, eu preciso praticar a caridade. E eu sei que a caridade, da forma que Jesus entende, envolve o próximo. E agora, quem é o meu próximo? No meu ponto de vista, quem é o próximo do ponto de vista de Jesus Cristo? Será que o meu entendimento a próximo é o mesmo entendimento, ao menos se assemelha ao entendimento dos tutores da vida maior? Então, a primeira parte do estudo, nós vamos nivelar o entendimento, tentando aproximar o nosso ponto de vista ao ponto de vista da espiritualidade superior em relação a quem é o nosso próximo. E a gente vai observar que nosso entendimento é totalmente diverso, totalmente contrário do que a espiritualidade entende como próximo. E nós vamos utilizar a parábola do bom samaritano para esse propósito. Depois de compreendido isso, eu tenho que alcançar o coração do próximo. Aí é que a gente vai usar a outra parábola na segunda parte do estudo, que é a parábola, talvez uma das parábolas mais esquisitas narradas pelo Cristo, e com toda certeza a menos abordada em templos religiosos, por conta da sua esquisitice, que é a parábola do mordomo infiel. Essa a gente vai abordar na segunda parte do estudo. É uma parábola mais curta, mais fácil de ser entendida, mas talvez uma das mais importantes. Na compreensão de qualquer parábola narrada pelo Cristo, é fundamental
a gente compreender que Jesus Cristo nunca acordou um dia e falou, eu vou narrar uma parábola hoje, gente. Ele nunca fez isso. Ele sempre se aproveitou de uma situação, de um momento. Nenhuma parábola narrada pelo Cristo foi feita fora de contexto. Nenhuma. Todas as parábolas de Jesus foram dentro de um contexto. Todas elas. Lembra da parábola do filho pródigo? Quem estuda o Evangelho, a Bíblia mesmo, o Novo Testamento, deve lembrar que Jesus narrou a parábola da dracma perdida, depois a parábola da ovelha perdida, depois a parábola do filho pródigo em sequência, sem interrupção. Porque ele aproveitou aquele momento que ele estava jantando com meretrizes, com publicanos, e sabia que atrás da porta tinha fariseus, os doutores da lei, ouvindo a conversa. Então ele aproveitou aquele momento e jogou o trio de parábola. Finalidade pedagógica. A parábola do bom samaritano é a mesma coisa. Ele se aproveitou de um momento, de uma situação. Então, seria uma imprudência pedagógica se eu chegasse aqui hoje e já iniciasse o estudo com a parábola do bom samaritano. Eu estaria guardando a presunção de ser um pedagogo melhor que o Cristo. E até porque seria ignorância da minha parte, porque, não sei se vocês recordam, a parábola do bom samaritano é uma resposta a uma pergunta do doutor da lei. Como é que eu vou trazer aqui a parábola do bom samaritano sem saber, pelo menos, qual foi a pergunta que o doutor da lei fez? Já que Jesus estava respondendo a pergunta do doutor da lei com a parábola. Por isso que é importante a gente considerar o contexto. E na parábola do bom samaritano, qual é o contexto? Começa em qual momento, em qual ocasião? Lucas 16, 1. Como é que está lá? Tanto a parábola do bom samaritano quanto a parábola do mordomo fiel está em Lucas. A gente vai estudar só Lucas hoje. Não, aí é outra parábola, que está em mais de um apóstolo também. E, levantando-se, arriscou um doutor da lei, dizendo, mestre, se dirigindo a Jesus, o fariseu se dirigindo a Jesus, mestre, o pessoal do fundo está conseguindo me ouvir direito, gente? Tá, né? Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Vamos pausar aqui. Por quê? Primeiro ponto. Para a gente compreender qualquer passagem do Novo Testamento, principalmente do Novo Testamento, o estudioso é interessante que se dote de dois tipos de conhecimento. O conhecimento das realidades espirituais, esse aí, em tese, nós temos, porque foram trazidos pela doutrina espírita, e o conhecimento cultural, o conhecimento da cultura do povo judeu. Esse aí poucos têm, mas tem que buscar esse conhecimento, mesmo que seja superficial, para o entendimento da lição, porque Jesus se comunicava naquela época com os judeus, com o povo da época, da Galileia. Então, ele tem que se colocar no lugar do ouvinte de Jesus. Então, quando a gente faz isso, tem o conhecimento cultural, a gente vai compreender que essa conversa do doutor da lei com Jesus não foi uma conversa amistosa. O propósito das perguntas, foram duas perguntas, do doutor da lei para Jesus, era o propósito de desmascarar o Messias, o que ele entendia ser o falso profeta. Ele não estava querendo realmente saber o que era necessário para adentrar o Olam Rabá. Ele queria só desmascarar Jesus. Ele fez duas pegadinhas. A segunda pergunta foi muito mais maldosa, mas ele fez duas pegadinhas. A primeira foi, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? É como se ele perguntasse, o povo judeu, né? O doutor da lei. O que eu devo fazer para ser merecedor do Olam Rabá? Uma tentativa de traduzir assim do hebraico e aramaico para o português. O que é Olam Rabá para o povo judeu? É a salvação, é o que seria para a maioria das correntes cristãs, o reino de Deus, o céu. Para nós, espíritas cristãos, o mundo em regeneração. E isso seria o Olam Rabá. Porque já que Jesus era o Messias, eles entendiam que se Jesus de fato fosse o Messias, já deveria ter sido instaurado de imediato na terra o Olam Rabá, onde o leão e o bezerro iam dormir ali, lado a lado, tranquilamente. Isso não aconteceu, então, naturalmente, Jesus deve ser o falso profeta, o falso Messias, porque nada mudou, aparentemente. Ele perguntou, o que eu devo fazer para ser merecedor do Olam Rabá? O que eu devo fazer para herdar o reino de Deus? Por que ele perguntou isso? Por que é uma pegadinha? Porque ele achou que Jesus ia tirar uma lista do bolso e narrar o que era necessário para ser um homem justo, porque só herdava o Olam Rabá na cultura do povo judeu, e até hoje, entre os judeus tradicionais, os justos.
Só que, da libertação do povo judeu do Egito até a vinda de Jesus, que tinham se passado aí mais ou menos uns 2.600 anos, a concepção de homem justo mudou várias vezes, à medida que ia mudando os sumos sacerdotes, os anciãos. Por quê? Por conveniência. E o mesmo ocorreu na igreja, porque ninguém quer ir para o inferno. Então, para eu entrar no céu, eu tenho que fazer isso. Mas, se isso for difícil, eu mudo, através de um concílio. Não aconteceu isso na igreja, através dos concílios? O entendimento, a interpretação, aquilo do que está escrito? Aconteceu a mesma coisa. Para ser um homem justo, para herdar um Lan-Rabá, vou fazer isso aqui, mas se isso aqui for difícil, tira. Então, ele achou que Jesus ia botar a mão no bolso e tirar uma lista. Para herdar o reino de Deus, o Lan-Rabá, na linguagem deles, tem que fazer isso, isso, isso e isso. Aí ele ia falar o quê? Mas eu não sou dessa corrente aí. Eu não concordo com essa lista, eu sou da lista de outro ancião. Já ia desmascarar Jesus de cara. Mas Jesus fez isso? Ele tirou uma listinha do bolso? Não. Jesus respondeu essa primeira pergunta do fariseu com outra pergunta, com duas perguntas. Quais foram as perguntas de Jesus? Pergunta retórica. O que diz a lei? É como se Jesus, porque os fariseus, na época, eram os advogados da época. É como se Jesus falasse, traga os livros de direito. Traga os livros. Bora estudar, bora ver o que ele diz. O que diz a lei? E a segunda pergunta, mais capciosa. Como lês tu? Porque uma coisa é que eu falo, outra coisa é o que vocês entendem. Uma coisa é que eu leio, outra coisa é que eu interpreto daquilo que está escrito. Como você lê? Só que o doutor da lei não se titubeou. Ele respondeu na lata. O que o doutor da lei respondeu? Respondeu com Shema Israel. Shema Israel é uma citação que existe até hoje entre os judeus tradicionais, que eles citam 3 vezes por dia, pela manhã, pela tarde e pela noite. É uma junção de Deuteronômio 6, versículo 4 e 5, e Levítico 19, 18, que eu não vou narrar aqui completo os dois juntos, porque vai ficar muito grande. Vou dar uma resumida, conforme está registrado em Lucas, porque o doutor da lei respondeu resumidamente, mas o Shema Israel mesmo é comprido. O que o doutor da lei respondeu? Amarás o Senhor teu Deus. Jesus me perguntou o que está escrito na lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E o doutor da lei ainda colocou de todo o teu entendimento, que não está em Deuteronômio, isso aí saiu da cabeça dele na hora. Depois ele entra com Levítico 19, 18. E amarás o próximo como a si mesmo. Isso aí é o Shema Israel. Então, para o estudo de hoje, vamos ficar com o que está em Deuteronômio, que é o que ele cita até hoje, o Shema Israel. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Porque de todo o teu entendimento saiu da cabeça daquele fariseu que estava conversando com Jesus. Não tem nada a ver com a resposta da espiritualidade ao profeta. Ok? Quando ele respondeu isso a Jesus, o que Jesus respondeu de volta? Respondeste bem, faze isso e viverá. Viverá o quê? A vida eterna, e entra lá no Lan-Rabá, no mundo em regeneração, etc. Faz isso e viverá. E o que ele perguntou a Jesus? Aí sim foi uma pergunta maldosa, para desmascarar Jesus de vez. Mas, mestre, e quem é o meu próximo? Porque ele finalizou a resposta como a Jesus. E amarás o próximo como a si mesmo. E Jesus respondeu, respondeste bem, faça isso e viverá. E ele pergunta, quem é o meu próximo? Por que essa pergunta foi maldosa? Porque naquela época existiam 2 correntes doutrinárias acerca do entendimento de quem é o meu próximo. Uma corrente era a corrente de Léo, avô de Gamaliel, mestre de Paulo, que entendia que o próximo era a humanidade inteira. E existia uma outra corrente que entendia, que era a corrente dos judeus, uma tribo de Judá e Benjamim, mais especificamente, que vivia na Judéia, que entendia que o próximo era quem era da minha casta. Esse que é o meu próximo. Os outros de outras tribos, de outras designações, não são meu próximo. Então, para o judeu, samaritano era próximo? Ou qualquer uma das 10 tribos que ficou em Samaria era próximo? Não. Porque samaritano para o povo judeu eram aquelas 10 tribos, que saíram 12 tribos do Egito, vocês lembram, né? Depois brigaram 2, que é a tribo de Judá e Benjamim. Não brigaram, mudaram para o que é atual hoje Palestina, e depois os outros ficaram na antiga Israel, que é Samaria. Os samaritanos é próximo para o judeu? Não. O romano?
Não. Os egípcios? Também não. Não era da casta dele. Não era da casta dele. Então ele achou que Jesus ia falar o quê? Próximo é a humanidade inteira. Porque o Jesus, obviamente, era da corrente de Léo, de Gamaliel. Né? Jesus falou isso? Porque se Jesus tivesse falado isso, ele ia falar o quê? Mas nós não somos dessa corrente doutrinária, está vendo? Você não pode ser o Messias. Porque nós, judeus, somos da corrente de que o próximo é quem é da nossa casta. Só que Jesus não falou isso. Jesus entrou com a parábola. Já pensou se você começa a parábola hoje sem essa abordagem? 100% de certeza, ninguém ia entender a parábola. Se vocês já estudaram a parábola, vocês acham que entenderam a parábola? Porque se não tivesse a interpretação, esse entendimento, que eu não concluí ainda esse entendimento, a gente não consegue entender a parábola, isso é fato, 100% de certeza. Antes de a gente entrar na parábola, vamos concluir o entendimento. Quais são os 3 níveis de amor a Deus no entendimento do povo judeu? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, primeiro nível de amor, de toda a tua alma, segundo nível de amor, e de todos os teus, de toda a tua força, terceiro nível de amor, certo? O que é amar a Deus de todo o teu coração para o povo judeu? Se a gente não entender isso, a gente não entende a lição que Jesus trouxe na parábola. O que seria amar a Deus nesse primeiro nível de amor? Amar a Deus de todo o teu coração. O que é, para nós, amar o próximo de todo o coração? Onde é que reside o sentimento na nossa cultura? No coração. É a sede do sentimento. E a sede da razão? Aqui, na mente, no cérebro. Para o povo judeu, não. O sentimento e razão habitam no coração. Esse é o entendimento do povo judeu. Sentimento e razão saem do coração. Do coração. O que isso quer dizer? Que amar o próximo tem que ter, naquele ato de gesto, aquele gesto de amor, tem que consociar sentimento e razão no mesmo ato. No mesmo ato. Não adianta eu ver uma pessoa caída, anota o nome dele e bota no livro de prece. Não adianta. No mesmo ato tem que ter os dois. Tem que consociar sentimento e razão. Sentimento e razão. Por isso que Emmanuel, não recordo em qual livro, me veio agora aqui uma passagem que Emmanuel comenta isso, onde ele diz que auxiliar o próximo apenas com razão, sem o envolvimento do sentimento, nós estaríamos nos assemelhando a uma placa indicativa no deserto, indicando a direção ao viajor sedento. O viajor sedento saberia para onde ir, mas não chegaria ao seu destino, porque no meio do caminho ele morreria de sede. Por quê? Porque eu auxiliei o próximo só com a razão. Auxiliar o próximo só com o sentimento, nós nos assemelharíamos a um manancial de água limpa, onde nós saciaríamos a sede do viajor sedento, mas ele continuaria perdido no deserto. Então, consociar sentimento e razão é orientar e ajudar, ajudar e orientar, no mesmo procedimento. Esse é o entendimento. O que seria amar a Deus no segundo nível de amor? Quem lembra o segundo nível de amor? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma. O que seria alma para o povo judeu? O que é alma para nós, espíritas? Bora ver quem estudou o ESD aqui. Já voltou o estudo do ESD aqui? Já. Ótimo. Quem é novo na doutrina espírita? Uma, duas, umas 3 ou 4 pessoas aqui. Esses estão perdoados se não responder. O que é alma para o espírita? O espírito encarnado. O espírito encarnado. Porque espírito e alma é a mesma coisa, né? É só uma questão de vocabulário. Para o povo judeu, adivinha? É a mesma coisa. A alma é a criatura em ação. A alma é amar o próximo com gesto prático, com verbo, não só com intenção. Não só com intenção, como faziam os fariseus. É com praticidade, com verbos envolvidos. Quando a gente encarna para quê? Para trabalhar. A gente acha que é para se divertir, para curtir a vida, boemia, mas é para trabalhar em favor do próximo. Para quitar as dívidas, né? Agir, ação. O que seria amar a Deus de toda a tua força? Sabe o que seria? Nada, porque a tradução foi feita errada. Se a gente traduzir
Houve um truncamento, porque tudo que saiu da boca dos profetas, que foi traduzido por São Jerônimo para o Novo Testamento, para o latim, depois foi traduzido para o latim moderno, a Vulgata. Primeiro foi para Vetus, depois para a Vulgata, depois foi para todas as línguas que a gente conhece. Se a gente for traduzir diretamente do hebreu para o português, sabe o que a gente vai ouvir da boca do profeta? Não vai ouvir a palavra muitos. Haroldo Dutra fala isso nos estudos dele, Severino Celestino, outro tradutor do hebraico para o português, também fala. Em Deuteronômio, tá? Amarás o seu teu Deus de todos os teus muitos, e não de toda a tua força, de todos os teus muitos. O que seria muitos no entendimento do povo judeu? Vamos ficar com muitos, porque força não saiu da boca do judeu, da boca do profeta. O que seriam muitos? Quando a gente nasce, a gente nasce sem nada, né? Pelado. Tudo que a gente adquire em bens materiais, ou foram herdados, ou foram conquistados. Ou herdados ou conquistados. Todos esses bens materiais, herdados ou conquistados, são os muitos. Só que, no entendimento do povo judeu, amar o próximo de todos os teus muitos não é dar os bens materiais, simplesmente. É colocar à disposição para quando a providência divina solicitasse. Quem estava assistindo desdobramento acordou, né? É colocar à disposição para quando a providência divina solicitasse. Isso que é amar a Deus de todos os teus muitos. Então, a gente já entendeu quais são os 3 níveis de amor a Deus. Se a gente não tiver esse entendimento, a gente não entende a lição contida na parábola. A gente acha que entende a parábola, mas a gente não entende. Fecha o parêntese longo. O que Jesus respondeu quando ele pergunta, e quem é meu próximo? E Jesus não tirou a listinha do bolso, falando que o próximo era a humanidade inteira. A corrente do Cristo é, o próximo é a humanidade inteira. A corrente dos judeus, dos fariseus, era, o próximo é quem é da minha casta. Quem é da corrente do Cristo aqui? Levanta a mão. Do Cristo. 1, 2, 3, 4, 5. O resto é tudo judeu? É tudo doutor da lei? Quem é da corrente do Cristo? Levanta a mão. Todo mundo é da corrente do Cristo? Aqui, antes de eu entrar na parábola, dá tempo de mudar. Porque você viu que eu não levantei a mão. Tem certeza que vocês querem se declarar da corrente do Cristo? Eu ainda não sou. Só vou falar isso. Tá? Dá tempo. Então, quem é da corrente do Cristo, fica em pé. Só vigília. Você também é? Tá bom. Tem um bocado de arrependido aqui, você viu, né? Ninguém sabe nem o que eu vou falar. O pessoal é influenciável demais, gente. O pessoal nem sabe o que eu vou falar, já mudou de opinião. Está vendo? Como é que Jesus responde a ele? Com a parábola. Como é que inicia a parábola? E vinha descendo de Jerusalém para Jericó um homem que caiu na mão de salteadores ou de ladrões, depende da versão bíblica. Eu vou falar da forma que fica mais claro para vocês. E caiu na mão de bandidos, tá? E o que os bandidos fizeram com esse homem? Despiram, espancaram, saíram e deixaram o homem meio morto, caído. Meio morto, vamos botar assim, em estado de coma ali. Desacordado, ok? Você percebe que vieram 3 pessoas. As 2 primeiras pessoas, Jesus fala na narrativa, na parábola, que veio por coincidência. A terceira pessoa vinha de viagem. Nenhuma vírgula saiu da boca de Jesus inutilmente. Então, por uma coincidência, vinha quem? Um sacerdote. E o que o sacerdote fez quando se deparou com o homem caído, despido, desacordado, espancado? Passou de largo, foi direto. Por incrível que pareça, é no início da parábola que tem a maior lição. A maior lição está no início da parábola, está nessa parte. O sacerdote era da corrente do Cristo? Da corrente de Léo, de Gamaliel? Será? Por que ele passou de lá? Por que ele não desceu? Imagina o doutor da lei ouvindo isso. Por que ele não desceu? Vocês desceriam para ajudar o caído? O próximo para vocês é a humanidade inteira? Ninguém está querendo responder mais, está tudo com medo. O próximo é a humanidade inteira? Por que o sacerdote não desceu?
Porque ele não tinha certeza se o caído era da sua casta. Como é que faria para ele ter certeza? Olha a inteligência de Jesus para narrar a parábola. Pela roupa. Pela roupa eu vou saber se é da minha casta. Mas ele estava o quê? Totalmente despido, então não dá. Ah, já sei, pelo sotaque. Pelo sotaque. Porque se falar latim, mas não dá também. Por que não dá para saber? Porque ele estava desacordado. Olha a inteligência de Jesus para narrar a parábola. Já sei, pela fisionomia eu vou saber se ele é judeu ou não. Mas não dava também, porque ele estava completamente o quê? Desfigurado, porque ele tinha sido espancado. Então não tenho como ter certeza. Eu, sacerdote, não tenho como ter certeza se ele é meu próximo. Eu não posso nem constatar se ele está vivo, porque se ele estiver morto, de acordo com a tradição do povo judeu, eu teria que ficar 2 dias sem trabalhar. Eu não posso ficar sem trabalhar. Então, por isso que eu não desci. Porque eu não consegui identificar se ele era da minha casta. E nós, as pessoas que levantaram as mãos, falando que é da corrente do Cristo, óbvio que desceria, né? Mas será que para nós, ou para nós não, porque eu não levantei a mão, tá? Para quem se declarou da corrente do Cristo, o próximo é a humanidade inteira? Mesmo. Se o próximo ali, se a pessoa que tivesse caído fosse aquela pessoa que doou um rim para salvar a sua vida ou do seu filho, você desceria? Claro, né? Gratidão, né? E se o próximo que estava caído foi uma pessoa que te emprestou dinheiro, você desceria? No momento de sufoco. Gratidão, né? E se a pessoa... O levita é depois. E se o próximo que estava caído foi uma pessoa que machucou um filho seu, que estuprou seu filho ou sua filha? Não, né? Porque o bandido bom é o quê? É o bandido que está desencarnado. Eu não estou entrando em política não, tá? Porque o pessoal está tão fanatizado, ainda mais em época de eleição. Então, não desceria, né? Eu desceria se fosse uma pessoa que não me deve nada, ou uma pessoa que me ajudou, que eu devo a ela, né? E se a pessoa que tiver caída for aquela pessoa, for aquele presidente que eu não gosto muito? Eu desço ou não? Não. E se for o seu ex-marido que te traiu, que botou chifre em você? Aquele miserável tem que ficar lá caído mesmo, né? Ele já quer justificar por que ele é da corrente do Cristo. Se o vigílio me conceder os minutos que você vai me tomar, eu deixo. Isso. Isso aí já é o certo. Aqui, ele está certíssimo. Mas eu não consigo ainda ser assim. Então, se a gente falar que o próximo é a humanidade inteira, eu não posso, no meu cotidiano, eu não posso bloquear ninguém no WhatsApp, nem no Facebook, nem no Instagram. Porque eu já estou diferenciando quem é da minha casta e quem não é da minha casta. Aquele a quem me ofendeu não é da minha casta. Não é. Simples assim. Quem é da minha casta? Quem não me ofendeu, quem me agrada, quem eu gosto. Ou quem não fez nada contra mim. Simples assim. Eu não posso tratar diferente a pessoa que pede dinheiro na rua e o gerente do banco. A brancura do meu sorriso tem que ser a mesma, porque se for um pouquinho diferente a forma de tratar o andarilho e o doutor, eu já estou sendo hipócrita. Eu não posso me declarar que o próximo é a humanidade inteira, porque eu já estou separando a humanidade por casta. Simples assim. Então, quem levantar o mundo, dá tempo de mudar ainda, até o fim da palestra. Então, é mais fácil aquele que segue os ensinamentos de Jesus se declara que eu me esforço muito para ser um dia da corrente do Cristo. Me esforço muito. Porque se eu me declarar hoje que eu não sou, que eu sou da corrente do Cristo, eu jamais vou poder separar a humanidade por casta, eu jamais vou poder tratar uma pessoa diferente da outra. Eu jamais vou poder bloquear uma pessoa no WhatsApp. Eu sei que eu tenho que amar o meu inimigo, só que eu não consigo ainda colocar integralmente em prática. No dia que eu conseguir, eu posso levantar a mão e falar, eu sou da corrente do Cristo. Saber é uma coisa, ser é outra completamente. Eu sei tudo que precisa para ser anjo. Sei tudo que precisa para ser anjo. Mas eu sou anjo? Não. Não. Saber é uma coisa. Quem é que vinha em seguida? Silvio? Quem é que vinha descendo em seguida? Levita. E o que o levita fez? Passou direto. Fez igual o sacerdote fez, o coroinha da igreja. Ó. E o levita vinha por coincidência também. Agora Jesus fala,
e vinha de viagem, não por coincidência. Porque quem vem de viagem tem um compromisso. Tem hora para chegar. Ele vinha de viagem. Quem que vinha de viagem? Samaritano. Mas não é samaritano, o Sylvester Stallone, que está nesse novo filme aí, não. Samaritano, que vivia na Samaria, que era discriminado pelos judeus. O samaritano vinha de viagem. O que ele fez? Será que o samaritano amou o caído? Olha só o que Jesus fez com o doutor da lei, coitado. Será que o samaritano amou o caído nos 3 níveis de amor? E vendo-o, aproximou dele. E agiu de compaixão. Então, tipo, ele viu, tinha compromisso para chegar, como se tivesse relógio naquela época, né? Tinha compromisso para chegar. Mas, mesmo assim, ele desceu, viu se a pessoa estava caída, estava morta, e agiu com compaixão. Ou seja, primeiro nível de amor é o quê? Consociar sentimento e razão. Ele não era ignorante, ele sabia que se pegasse e aferisse, se realmente ele estava morto ou não, ele não ia precisar ficar 2 dias sem trabalhar. Ele ia continuar trabalhando. Ele era racional. Ele não ia atrasar a viagem dele ao ponto de perder o emprego dele e deixar a pessoa caída e morta ali, ao ponto de morrer. Então, ele agiu, como é que está lá no Evangelho de Lucas? Vendo, aproximou-se e agiu com compaixão. Primeiro nível de amor já está feito. Será que o samaritano agiu, amou o caído com o segundo nível de amor? Qual é o segundo nível de amor mesmo? De toda a tua alma. Ou seja, amar o próximo com ações concretas. Será? Aí Jesus, para exemplificar, teria que colocar muitos verbos, né? Para ficar claro que ele amou o caído com o segundo nível de amor. Será que tinha muitos verbos na narrativa de Jesus? Bora contar? Aí ele usa de novo a palavra, aproximou-se. 2 vezes, né? A primeira e a segunda agora. Aproximou-se. Conta comigo. Atou-lhe as feridas. Deitou o vinho, deitou azeite, pôs-lhe no animal, levou-o a uma enfermaria, cuidou dele. 7 verbos. 7 verbos. Por que Jesus usou essa abundância de verbos? Para comprovar que o samaritano amou o próximo no segundo nível de amor, com ações concretas. Ele não pegou o nome, bota no livro de prece da casa espírita. Não, pegou no colo, levou. E será que o samaritano amou o próximo caído no terceiro nível de amor? Ou seja, colocar à disposição os bens materiais quando a providência divina solicitasse? Vamos ver como é que Jesus finaliza a parábola? Tirou do bolso 2 denários, deu ao hospedeiro e falou, gaste-o, trate-o, o que gastares a mais, eu te reembolso na volta. Ou seja, não deu, pegou todo o dinheiro dele, deu não, ele tirou 2 denários, 2 dinheiros, e falou, gaste, trate dele, o que gastar mais, eu te reembolso. Ou seja, ele colocou os bens dele à disposição para quando a providência divina solicitasse. É a diferença de dar. Olha o tapinha de luva na cara do fariseu, que Jesus deu. E a pergunta de Jesus, depois que narrou a parábola. Para você, quem pareceu ser o próximo daquele que estava caído? E o doutor da lei teve que responder, né? O samaritano. Jesus, oi? Foi o samaritano. Fala mais alto, por favor. Foi o samaritano, aquele que agiu de compaixão para o que estava caído. Teve que responder. Você viu o trava-cérebro de Jesus? O que Jesus perguntou para o doutor da lei? Quem foi o próximo daquele que estava caído? No entendimento de Jesus, próximo é quem pode ajudar ou quem está caído? Vou repetir a pergunta de Jesus. Quem lhe pareceu ser o próximo daquele que estava caído? No entendimento de Jesus, próximo é quem pode ajudar ou é quem é o necessitado? Na visão da espiritualidade superior, próximo é sempre quem tem condições de ajudar. Nunca é o necessitado. Então, quando fala amar o próximo, na verdade, o próximo somos nós, que temos condições de ajudar aquele que não tem condição nenhuma de se manter. Porque é muito fácil você falar, quem é meu próximo? Né? Quem é da sua casa, quem você não bloqueou no WhatsApp, é seu próximo? Seu filho, sua esposa, seu esposo. Muito fácil. Agora, quando você inverte e fala, de quem que eu posso ser o próximo? E aí? Poxa, você tem 2 braços, 2 pernas. Mesmo que você não tenha recurso financeiro, amoedado, mas você tem amigos a quem você pode intervir e pedir pela pessoa que está precisando? Então, qualquer um você pode ajudar.
Então, próximo, no ponto de vista de Jesus, é quem tem condições de ajudar. Está lá, na parábola. Sempre esteve na parábola, porque a gente nunca se atentou. Né? Finalizamos por aqui essa parte. Eu vou finalizar com um exemplo para entrar com a parábola do mordomo infiel, que é muito mais rápido, para finalizarmos. O exemplo, eu vou trazer um de Chico Xavier. Chico Xavier, ele sempre agiu como próximo perante as pessoas que lhe avizinhavam. Certa vez, uma mulher pediu socorro a Chico, porque a irmã sofreu um AVC, e falou: Chico, todo mundo se afastou da minha irmã depois disso. Você pode, pelo menos uma vez por semana, ir lá na casa dela, tá? Um morro bem alto. E Chico, a partir daí, toda semana ia na casa dessa minha. Como é o nome da sua irmã? Valéria. Ah, tá bom. E toda semana, Chico levava um bombom, levava uma rosa. E Valéria mal se locomovia, não falava nada depois do AVC. E Chico insistia. Chico não estava nem aí paciência, né? Chico insistia. Fala alguma coisa, Valéria. Fala Deus. Deus. Fala Jesus. Depois de muitas vezes, Chico indo, sempre levando bombom. Valéria, fala Jesus. Esse nome tem muita força, Valéria. Vai te ajudar, fala Jesus. Até que Valéria, num esforço hercúleo, conseguiu falar Jesus. Chico chorou de emoção, chamou a irmã. Fala de novo para sua irmã ouvir. Jesus. E Chico deu uma entrevista a Hebe Camargo, porque a Hebe perguntou qual foi o momento das experiências do Chico que mais comoveu o Chico. Não foi o momento que Chico passou no vestibular, não foi no momento que Chico comprou um carro zero, não foi no momento que Chico foi promovido para um emprego de 10 mil reais de salário. Foi no momento que Valéria falou Jesus. Diferença do espírito superior para os que não estão na envergadura do Chico, né? Chico Xavier, na semana seguinte, levou uma caixa de bombom, que ela falou que Valéria ia narrar um versículo inteiro dessa vez. Só que chegou lá, a irmã de Valéria estava na porta chorando, porque Valéria havia desencarnado. Só que Chico estava tranquilo, com o coração tranquilo, porque Valéria, antes de desencarnar, falou o nome que tinha muita força para ele: Jesus. Agora, como alcançar o coração do próximo necessitado? Apesar de saber de cabeça a parábola do mordomo infiel, eu prefiro ler para a narrativa ser ipsis literis, da forma que saiu da boca de Jesus. Lembra que eu falei que para a compreensão de qualquer parábola é importante ter o conhecimento cultural também? Naquela época, não existiam indústrias 2000 anos atrás, nada disso. O principal meio financeiro das pessoas negociarem era através do arrendamento de terras. Então, os grandes donos de terra, o que eles faziam? Eles fracionavam a terra e arrendavam. Um vai plantar azeite, outro vai plantar trigo, um vai plantar azeitona. É assim. Então, ele arrendava a terra. E ele contratava um gerente para administrar, porque um ia pagar numa época, outro arrendatário ia pagar em época diferente. Um ia pagar de uma forma, ia pagar com barril de azeite, de óleo de azeite, outro ia pagar com barril de trigo. Então, tinha que ter um gerente para administrar isso aí, porque eram muitos arrendatários. O pessoal sabendo disso, Jesus sabia que o pessoal sabia disso, narrou a parábola. E agora vocês sabem também, para poder compreender a parábola. E aí, como é que está a parábola? Um fazendeiro descobriu que um homem, o seu gerente, estava desviando dinheiro. Ou seja, pegava e não repassava integralmente. Estava desviando dinheiro. E ele chamou e disse: mas que é isso que eu ouço de ti? Preste contas, ou seja, traga os livros contábeis, porque você não pode ser mais o meu administrador, o meu mordomo, como chamava na época. E o mordomo já ficou logo preocupado: meu Deus, o que eu vou fazer? E ele pensando com ele: o que eu vou fazer? Ah, já sei o que eu vou fazer. Porque a preocupação dele é o quê? Está lá na parábola. Mexer com terra, eu não tenho habilidade. Mendigar, eu tenho vergonha. Naquela época, a mendicância era uma profissão. Ou seja, eu não tenho habilidade para mexer com terra e eu tenho vergonha de pedir, de ser mendigo. O que eu vou fazer? Olha a inteligência de Jesus na narrativa. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou procurar os devedores do Senhor e vou dar um desconto antes que a notícia corra que eu fui despedido. Porque se a notícia correr, ninguém vai querer conversar comigo, nem negociar comigo. Ou seja, antes de eu entregar os livros contábeis para o meu senhor, que ele pediu, eu vou procurar os devedores do senhor e vou dar esse desconto. Por quê? Porque o meu senhor, o meu chefe, poderia ter chamado a polícia e não chamou. Então, ele tem uma virtude, que é o quê? A misericórdia. Porque ele não chamou a polícia. Mas ele também tem outra virtude, a justiça, porque ele me demitiu. Já que ele era um homem
ele é um homem justo e misericordioso, se eu der um desconto para os devedores dele, talvez ele olhe isso com bons olhos. Olha a inteligência. Vai arriscar, né? Porque ele podia ser demitido da mesma forma. Ele arriscou. E chamou cada um dos devedores, seu senhor. Quanto você deve, meu senhor? 50 barril de trigo. Senta e escreve depressa, 25. Ou seja, metade. E quanto que você deve, meu senhor? Tanto barril de óleo. Senta e escreve depressa, metade. E deu 50% de desconto. Deu 500 denários de desconto para todo mundo. Só que o óleo era mais valioso, o azeite era mais valioso do que o trigo naquela época. O que está lá na parábola, o que o Senhor fez? Qual foi a reação do chefe dele? Louvou o mordomo infiel. Aplaudiu o mordomo infiel. Aplaudiu. Ou seja, deu certo. Provavelmente ele não perdeu o emprego. Jesus não conta o resultado disso, mas provavelmente não perdeu o emprego, porque ele louvou o mordomo infiel. Louvou. Então, vamos traduzir aqui para a nossa realidade. Vamos extrair o espírito da letra. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? É o Deus. Quem é o mordomo? Aquele que tem condição de ajudar o caído. Esse é o mordomo, somos nós. E por que nós somos considerados, na visão de Jesus, mordomos infiéis? Por quê? Como é que Jesus finaliza essa parábola? Faça amigos com as riquezas da injustiça. Granjeai, que ele fala em algumas traduções bíblicas, né? Granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando faltais riquezas, tem quem vos recebam nos tabernáculos eternos. Olha só, quem está ouvindo essa parábola, nos tempos de hoje, vai falar, Jesus fumou maconha. Não é possível. Fazer amigo com a riqueza da injustiça, ou seja, rouba, faça corrupções, pega esse dinheiro e ajuda a pessoa? Seria isso? Se for ver com a visão mesquinha da carne, sim. Se for ver com os olhos do Espírito, não. Então, a gente não pode fitar os acontecimentos do berço ao túmulo, senão a gente vai interpretar tudo errado. Por isso que eu falei que essa parábola é uma das menos abordadas em tempos religiosos, porque é difícil de explicar. Para quem não considera a reencarnação, é difícil. Agora, vamos lá. Por que nós somos considerados pelo Cristo mordomos infiéis? Tudo que nós temos hoje, em conhecimento, em saúde e em bens materiais, é porque nós merecemos ou é uma caridade de Deus? Tudo que a gente tem, não importa a quantidade, o dinheiro que você tem na conta, o carro que você tem, aqui na porta, a casa que você tem. A gente sabe que não é nada nosso, né? Que é tudo empréstimo divino. Mas nós somos detentores provisórios por merecimento ou por caridade? Vamos ver o que Emmanuel fala? Está lá no livro Pão Nosso? Presta atenção. Se o homem, se nós conseguisse, desde a experiência humana, desde aqui encarnado, devassar o pretérito profundo, presta atenção, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que o felicitam em conhecimento e saúde provêm da bondade divina. Não provém do merecimento. Não provém do... Ele falou todos, ele não falou quase todos, não. Todos. Não provém do merecimento. Provém da bondade divina. Agora, resta saber por quê. Porque se Deus fosse dar o que a gente merecesse, estava todo mundo embaixo da ponte, doente. Ele falou todos aqui, tá? Ele não falou quase todo mundo, não. E de que a maioria dos recursos materiais à disposição dos seus caprichos, dos nossos caprichos, procede da injustiça. Agora misturou de vez, né? Todos os recursos materiais, tudo que nós temos, a roupa do corpo, o dinheiro na conta bancária, o carro, a casa, terreno, procede da injustiça. Aí você fala, então Deus é injusto? Porque se eu agir com injustiça no passado, a doutrina espírita me ensina que eu tenho o quê? Que sofrer nessa encarnação. E mesmo assim, Deus me deu alguma coisa, não estou debaixo do viaduto. Por que Deus fez isso? O que a gente fez no passado? Aí a Emmanuel esclarece, bastará recordar, nesse sentido, que todos os estados terrestres, estados com E maiúsculo, ou seja, todos os países do mundo, se levantaram há século sobre conquistas cruéis. O forte explorando do fraco. Lá atrás, adivinha em qual lado nós estávamos? No dizer de Jesus,
e na interpretação de Emmanuel? No lado dos fortes, explorando os fracos. Então, a gente hoje teria que estar como? Numa condição muito difícil. E não com posses, não com bens. Com exceções, o homem tem sido servos dissipadores, à semelhança do mordomo infiel. Com exceções, o homem tem sido servos dissipadores, que no momento do ajuste não se mostraram à altura da mordomia. Deus me confiou os bens terrenos e eu não estou me mostrando à altura da mordomia que Deus me confiou. Por quê que eu não estou me mostrando à altura da mordomia? Simplesmente porque eu não estou indo ao encontro do próximo necessitado. A providência divina tem me apresentado diversas ocasiões, ó. E o que eu fiz? O que eu faço? Prefiro fingir que não enxergo. Simples assim. Então, vamos extrair o espírito da letra. O Senhor, Deus. O mordomo infiel, nós. O devedor do Senhor, quem é? O caído debaixo da ponte. Hoje, que mora debaixo do viaduto. A pessoa que foi esquecida nos lares, nos hospitais, nas casas de apoio. As pessoas que estão passando por grandes dificuldades no campo da doença. Todas essas pessoas são devedores do Senhor, que sofrem graves expiações, ou seja, agiram muito errado numa dada encarnação e agora estão o quê? Sofrendo a expiação. E o que eu tenho que fazer junto ao devedor do meu Senhor? Ir lá e falar o quê? Está aqui a tua conta. Senta e escreve depressa, 50. Quanto é que você deve, meu Senhor? Devo 100. Senta e escreve depressa, 50. O que Deus espera que eu faça, então? O que Jesus espera que eu faça? Quantos anos você tem que ficar debaixo do viaduto? Eu programei 20 anos. Eu programei 20 anos. Já se passaram quanto tempo que ele está debaixo do viaduto? 10. Aí eu levo o livro contábil, reencarnatório dele, e falo, escreve aqui rápido. 10 anos. Muda aqui. Será que vai agradar a Deus? Será que vai agradar a Deus? Não. Está lá na parábola. Aí ele chama outro devedor do Senhor. Quanto tempo você tem que ficar esquecido no hospital, doente? 8 anos. Já se passaram quanto? 4. Senta aqui, escreve depressa 4. Eu estou alterando a programação reencarnatória dele, a programação expiatória dele. O que Deus vai fazer? Era para ficar 20 anos do viaduto? E você tirou ele, botou no lar, deu emprego para ele? Eu vou fingir que é 10. É isso que Deus vai fazer. Geralmente os espíritos não olham dessa forma, né? Não, se ele está espiando, ele tem que espiar. Não é assim? Porque não estuda a parábola do mordomo infiel. O que o Senhor fez na parábola? Louvou o administrador infiel, louvou, aplaudiu. Ele não criticou, não condenou, nem chamou a polícia, não mandou para o inferno, não. Então, se a gente chegar para aquele que está sofrendo debaixo do viaduto e alterar a reencarnação dele, a programação reencarnatória dele, do sofrimento, Deus vai fazer o quê? Aplaudir. E o que a gente está fazendo? O que a gente deve fazer com os recursos que Deus nos deu? Ir ao encontro dessas pessoas, a semelhança do que o mordomo fiel fez. É assim que a gente alcança. Agora, pensa comigo. Aquela pessoa que a gente ajudar, ela vai ser grata a nós? Sim ou não? Se for uma pessoa normal. Se for uma pessoa em sanidade normal. Sanidade normal, né? Não foi enferma. Porque tem uns ingratos aí que a gente se depara na vida. Eu também já me deparei com os ingratos da vida. E provavelmente já devo ter sido ingrato também, mas não me recordo. Provavelmente sim. A mãe daquela pessoa vai ser grata a você? Esteja ela encarnada ou desencarnada? A avó. Os espíritos que estão desencarnados, que são próximos àquela pessoa, vai ser grata a você? Vão advogar em seu favor quando você precisar? E quando na próxima encarnação você tiver que ir para debaixo da ponte? Quando na próxima encarnação você tiver que passar aperto, aquela pessoa que você ajudou lá na outra encarnação vai advogar em seu favor? O que Jesus falou lá atrás? Granjeai amigos, faça amigos, com as riquezas da injustiça, ou seja, com a riqueza que você tem hoje, não importa se é muito ou pouco. Faça amigos, para quando vos faltar riqueza na encarnação seguinte. Tem quem vos receba em tabernáculos eternos. Aquela criatura e os espíritos que estavam do lado dela, que gostavam dela, vão advogar a seu favor. Aí vem a pergunta, cristiano, só na próxima encarnação? Ou eu posso ser ajudado ainda nessa? Olha o mecanismo da intercessão. Olha como a gente aciona o mecanismo da intercessão.
Quando eu, com renúncia, com sacrifício, tomo a decisão de alcançar o coração do próximo necessitado. Porque é isso que eu devo fazer, porque eu sou mordomo infiel. Deus confiou a mim, não é porque eu tenho mérito, não. É obrigação com letras maiúsculas. Quando eu faço isso, eu ativo o mecanismo da intercessão. Mesmo que eu seja ateu. Mesmo que eu seja ateu. Mesmo que eu seja ateu, eu ativo. Vamos encerrar aqui com um exemplo? Bora. Nesse exemplo, eu vou mostrar que nessa encarnação a gente pode ser beneficiado. Chico Xavier narrou, certa vez, que começou a receber um passe, todo dia à noite, de um espírito, na região do tórax, no sentido longitudinal. Ele não entendia por quê. Falei, tá bom. Passe e canja de galinha, né? É sempre bem-vindo. Então tá. Ele recebeu durante vários dias, e ele não entendia por quê. Até que um dia, ele sofreu um ataque cardíaco, uma angina, que ele falou que é semelhante a uma cobra peçonhenta picando o coração, de tamanha era a dor. Ele foi para o hospital às pressas, quase morto, mas não morto. E o médico falou, eu não entendi, o cardiologista, eu não entendi por que você não morreu. Aí Chico, eu entendi. Agora entendi por que eu não desencarnei antes da hora. Por causa daquele passe na região do tórax, que eu recebi durante dias. Só que não podia montar uma UTI ali, não podia deixar o Chico na UTI por causa dos repórteres. Fantástico, Record, Band. Montou um home care na casa do Chico, uma espécie de UTI na casa do Chico. Era mais adequado. No primeiro dia que o Chico estava em casa, na home care, Chico narrou que viu um espírito luminoso entrando na janela. Quando ele se aproximou do Chico, Chico sentiu pela vibração que se tratava do mesmo espírito que lhe aplicou o passe durante dias. E Chico falou, nossa, como eu sou grato a você. Como eu sou grato. Me fala o seu nome que eu vou fazer prece por você todo dia. E o espírito se comunicou com Chico. Chico, nós somos tão amigos, você não está me reconhecendo, né? Aí Chico olhou assim direito. Chico sempre tinha uma saída, né? Sabe o que é que o médico falou para não fazer nenhum esforço, nem de memória? Nem de memória. Saiu. Chico, eu vou falar uma palavra, você vai recordar da nossa amizade. Pode falar que eu vou anotar. Jesus. Mas é você, Valéria. Não foi essa. Ele falou assim, Valéria, como você está bonita. É você. Aí Valéria encerra. Chico, você tinha toda razão, meu amigo. A palavra Jesus tem muita força. Que o Mestre Jesus abençoe a todos nós. Muita paz a todos.